Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Se você é fã de relatos, histórias e todo o universo sobrenatural, eu já vou pedindo para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda a gente, ajuda o canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais conteúdos interessantes a gente consegue trazer para você. Se você tem um relato sobrenatural, vivenciou alguma coisa ou tem alguma história de algum amigo, algum parente próximo, manda pra gente neste e-mail que está aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler o seu relato aqui no canal também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos relatos da noite, porque hoje também é dia de shorts aqui no nosso canal. Então, nós trouxemos vários relatos com uma mesma temática para vocês e eu já vou adiantando que a temática de hoje é muito interessante. Nós já trouxemos um relato a esse respeito aqui no canal. A Voz da Escuridão já fez pra gente um almanaque explicando isso e hoje a gente vai trazer mais relatos a respeito de doppelganger, aquela sua, entre aspas, cópia, né? Que não é você, o seu duplo, que não é um irmão gêmeo, não é alguém parecido, é simplesmente uma cópia sua. Então vamos ver o que anda acontecendo com esses doppelgangers por aí nos nossos shorts de hoje. E o primeiro relato é o seguinte: duas de mim? Me chamo Moça e vou contar um episódio estranho que aconteceu uns anos atrás. Quando eu e meu noivo estávamos apenas ficando, aconteceu um show aqui na cidade e ele queria muito que eu fosse com ele, mas eu não quis ir e fiquei em casa. Conversamos por SMS, na época não tinha WhatsApp, até o horário que o show começaria. Dei boa noite e fui dormir. Umas 3 ou 4 horas da manhã, acordei com várias mensagens dele me perguntando por que eu não tinha avisado que eu iria ao show e por que eu ignorei e não falei com ele, já que eu estava próxima de onde ele estava com os seus amigos. Na hora eu dei risada e disse que ele estava louco, pois eu estava em casa e estava dormindo. Até liguei para ele ver a minha voz de sono e o silêncio que estava em casa. Hoje, essa história virou uma piada interna nossa e nunca entendemos o que aconteceu. Anos mais tarde, eu ainda morava com a minha mãe e saí para trabalhar como todos os dias. Umas 2 horas depois, a minha mãe me liga perguntando onde eu estava. E eu falei que eu estava no trabalho. E ela me questionou por que eu não contei que eu mudei de trabalho. Eu fiquei sem entender e mandei uma foto para ela de onde eu estava. Ela respondeu assustada, dizendo que me viu trabalhando no mercado perto de casa. E não só ela, a minha avó e a minha irmã também viram. Essa pessoa trabalhou durante meses ali e eu nunca vi ela. Mas todo mundo que viu jura de pé junto que era eu. Dizem, gente, que... não sei, é uma das teorias, né, desse universo de doppelganger, que se você vê o seu duplo, você morre. Voz da Escuridão fala com mais propriedade porque fez o almanaque, né? Sim, quem morre. vê o seu duplo vai morrer, né? É uma regra. Tá, será que é por isso que ela nunca viu? A menina trabalhava no mercado, né? Perto da casa dela, todo mundo viu, menos ela. Intrigante. Vamos para o nosso segundo relato da noite, que é Parentes de Outra Dimensão. Oi, eu sou o Moço e sobre doppelganger, eu acredito que já viu da minha mãe. Moro no interior de São Paulo e fui numa viagem até a capital para assistir à orquestra sinfônica. E tinha uma mulher idêntica à minha mãe no coral. Era uma orquestra mais privativa, então era no salão nobre, que costuma ser menor, e dava para ver bem o rosto dos artistas. Quando eu notei a presença dessa mulher, eu fiquei muito encabulado, porque realmente era idêntica à minha mãe. E eu não conseguia entender como que a minha mãe foi participar de uma orquestra em São Paulo sem me falar. Conforme o tempo foi passando, eu ainda meio sem entender, a mulher também me notou e começou a me olhar de um jeito estranho.
ela sorria como se também me reconhecesse. A situação até começou a fazer sentido, já que a minha mãe fez parte de corais na minha cidade. E eu não morava com ela, então não tínhamos conversas diárias. No final do show, eu, incrédulo que a minha mãe tinha um segredo desses, fui falar com a mulher, crente de que era realmente ela. E foi aí que eu descobri que não era minha mãe. Mas o mais engraçado foi descobrir o motivo de ela ficar me encarando de volta. Ela veio me dizer que estava me olhando porque também me achou familiar e jurava que eu era o sobrinho dela. Gente, o que aconteceu aqui? Não só aparentemente o moço viu o doppelganger da mãe, como a mulher, a suposta doppelganger, viu o doppelganger do sobrinho dela no moço. Olha isso. Que loucura, né? Que intrigante essa história, né? Não é não? Caramba. Um plot twist. Um plot twist. Um doppelganger dentro de outro doppelganger e nos perdemos no universo doppelganger. Vamos para o próximo relato, que é: quem foi trabalhar no meu lugar? Me chamo Moça e essa história tira minha paz até hoje. Eu trabalhava em um escritório de advocacia e saía muito para resolver problemas de banco, encontrar com clientes e etc. Certo dia, eu saí muito tarde de lá, já era noite. Então, um dos meus chefes me deu a parte da manhã do dia seguinte de folga. Quando eu cheguei para trabalhar, na parte da tarde, o meu outro chefe falou que eu tinha esquecido de levar um malote no banco, quando eu tinha chegado para trabalhar mais cedo. Eu fiquei com uma cara de ué? E fui perguntar para a menina da recepção o que estava acontecendo, né? Ela disse que sim, que eu tinha ido trabalhar. Só que eu estava muito calada. E que quando o chefe, que tinha me dado folga, perguntou o que eu estava fazendo lá aquela hora, eu respondi que eu preferia trabalhar do que ficar em casa. Eu fiquei tão ruim com aquilo que eu simplesmente não consegui mais trabalhar. Pedi o resto do dia de folga e fui embora. Depois de 3 meses, eu saí de vez do escritório, porque eu realmente comecei a ficar com medo de trabalhar lá. Detalhe, aquela manhã que eu tirei folga, eu aproveitei para ir na feira, comprar verduras, legumes, etc. E quando eu cheguei em casa, estava tudo lá na geladeira, o que prova que eu realmente tirei a manhã de folga e não estava imaginando coisas. Então, quem foi trabalhar no meu lugar no período da manhã? Boa pergunta. Quem foi trabalhar no lugar? Aposto que nesse momento muitas pessoas estão pensando: esse doppelganger até eu queria. Se for para trabalhar no meu lugar, pode ir. Ah, mas ele pegou um malote de dinheiro. Não, ele falou que ele esqueceu de levar um malote. Ah, que bom. Já pensou? Então. Alguém se passando por você, pega um malote de dinheiro, vai embora e fala assim, ué, você não depositou no banco não? Não, realmente, parando pra pensar agora é arriscado. Eu, como sou preguiçosa, já pensei logo na praticidade. Ah, vai trabalhar no meu lugar, deixa eu ficar aqui quietinho em casa dormindo. Mas realmente é arriscado, né? Caramba, gente, mas... Nossa, que... Gente, esses relatos, eles me dão um nó na cabeça, viu? Eu fico meio... Quem foi trabalhar no lugar da moça? E aí, eu deixo pra vocês responderem essa. Enquanto isso, vamos para o nosso próximo e último relato sobre doppelganger, que é este aqui. Não era meu namorado. Oi, eu sou a moça e vim contar um relato muito intrigante. Em um sábado, eu saí do serviço um pouco tarde e de lá desci direto para a casa do meu namorado. Quando eu cheguei lá, ele ainda não havia chegado, o que eu achei estranho, pois ele saía ao meio-dia. Enfim, cheguei, era umas 7h30 da noite, fiquei conversando com a minha cunhada e resolvi tomar um banho para esperar por ele para então nós jantarmos.
Eu saí do banho umas 8 horas e me deparei com ele sentado na cama. Achei estranho, porque ele estava com a luz do quarto apagada e sentado na beirada da cama. Perguntei se estava tudo bem e ele me olhou fixamente. Parecia vidrado em mim, mas não me respondeu. Sentei ao lado dele, dei um beijo e ele estava gelado. Perguntei se tinha acontecido algo ou se ele estava passando mal. A irmã dele logo entrou no quarto perguntando se ele poderia ajudar a colocar o meu sogro sentado na cama. E ele respondeu de forma bem fria que já ia. Perguntei se ele já havia comido. Ele respondeu que não. Então eu decidi pedir sushi, que eu não sou muito fã, mas ele é apaixonado. Então, para agradar, né? Ele estava um pouco triste, calado, parecia não querer conversar muito. Então eu apenas quis respeitar o seu espaço e não fiz muitas perguntas. Fizemos o pedido e eu voltei ao banheiro para secar o meu cabelo. Passou um tempinho e eu fui buscar o protetor térmico no quarto e o meu namorado já não estava mais lá. Chamei por ele umas 3 vezes e nada. Achei que ele tinha ido tomar banho no outro banheiro da casa, mas eu teria visto ele passar por mim. Enfim, continuei arrumando meu cabelo e do nada o meu namorado chega da rua me beijando, pedindo desculpas pelo atraso e dizendo que deixou o carro na oficina e perguntou se eu queria jantar fora para compensar o dia. Eu disse, ué, mas nós escolhemos a janta agora, amor. Ele me olhou confuso e disse, nós? E eu confirmei. Então ele respondeu, mas eu cheguei agora. Como é que nós escolhemos? Você quis dizer que você escolheu, né? Então eu contei para ele sobre tudo que tinha acontecido desde o momento em que eu cheguei na casa dele e até chamei a minha cunhada para confirmar. E ela concordou. Falou inclusive que ele ajudou ela a colocar o meu sogro sentado na cama. Ele pensou que nós estávamos brincando ou que era uma pegadinha. Mas quando ele viu que era sério e que eu estava já chorando de medo, ele acreditou. Estamos até agora sem entender nada. Quem era aquele cara? O que ele queria? Como ele se passou pelo meu namorado? Olha, gente, essa deu medo. E olha só, né, nessa e na última que a gente leu da moça que alguém foi trabalhar no lugar dela. E em vários outros relatos de doppelganger que eu já li, que eu já fiquei sabendo. Sempre a cópia, né, da pessoa, o duplo da pessoa, é mais sério, frio, calado, né? Parece que é uma personalidade mais estranha mesmo, né? Ele chegou frio, calado, sério. E a moça falou, quando foi dar um beijo nele, ele tava gelado. Então, o que será que pode ser? Teorias? Vocês têm alguma teoria? Porque pra mim ainda é um assunto que me intriga muito. Diga que você deu uma suspirada aí, tá inspirado. É que eu acho que é assim, ó, o doppelganger ele tem que ser neutro, porque ele tá copiando uma pessoa e ele não conhece a personalidade da pessoa. Se ele é um cara mais extrovertido, se ele é um cara mais calmo, então ele fica neutro naquela situação. Fala pouco, né? E também faz poucos gestos e vai na onda das pessoas. Para pensar. Faz sentido. Tem uma teoria muito bacana que o doppelganger é uma entidade, é um elemental. E qual que é o intuito dele de se passar pela outra pessoa? Ah não, só tirar vantagem de algumas situações. É, exatamente. Poxa. E aí, pessoal? O que vocês acham? Qual a teoria de vocês sobre doppelganger? Para mim é um assunto muito interessante, mas não tenho conhecimento suficiente para formular uma teoria. Então eu deixo com a voz da escuridão e deixo com vocês também, porque eu quero saber a opinião de vocês. Conta pra mim o que você acha, qual é a sua teoria, você já tinha ouvido falar em doppelganger? Se você gostou do assunto, a gente vai deixar nos cards do final o almanaque sobre doppelganger e um outro relato que eu já contei aqui sobre o mesmo tema para vocês assistirem também.
Comentem aqui embaixo, por favor, com a opinião de vocês, sempre com muito respeito ao canal, ao quem enviou o relato e ao nosso trabalho. Se você tem um relato interessante também, manda para mim nesse e-mail que está aqui embaixo para eu ler a sua história aqui no canal. Muito obrigada pela atenção de vocês, deixem o like, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Um grande beijo, até o nosso próximo relato e não olhe para trás.